Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Estarei dando continuidade ao nosso curso, sobre Pedagogia do Movimento, como eu falei no vídeo passado, nós vamos estar falando sobre desenvolvimento psicomotor. A compreensão relativa ao desenvolvimento psicomotor é importante para que o professor, em sua atuação na educação infantil ou nas séries iniciais, possa utilizar desses conhecimentos para estimular as crianças de maneira que estas possam ser sucesso na vida escolar. As crianças passam por várias etapas, as quais veremos em particular em algumas especificações em determinados períodos. Esse desenvolvimento se caracteriza por uma maturação que integra ao movimento, ao ritmo, à construção de espaço temporal e ao reconhecimento dos objetos e das posições, além da linguagem e do esquema corporal, da atividade verbo-linguística. Apresentaremos a seguir, vamos estar mostrando dessa maturação nas diferentes áreas por meio de quadros, alertando do fato de que a correspondência entre idade e atitude pontada como provável, descritas nos quadros, deve-se à intervenção de diferentes fatores ambientais e às experiências que o indivíduo enfrenta durante a vida. Nós vamos ver ali, nesse quadro, sobre as crianças diante do espelho, na aprendizagem esquema corporal, a idade e a atitude provável, mais ou menos, que ela vai ter. Eu coloquei ali a idade e devo estar comentando sobre cada idade, a atitude provável que elas podem ter. A idade entre até 3 meses, permanece insensíveis à sua imagem. A partir do 4º mês, olha fixamente para a sua imagem. Até a 17ª semana, olha para a sua imagem e sorri. Até a 24ª semana, volta-se para a pessoa refletida no espelho. No 5º mês, estende a mão para a sua imagem e surpreende-se ao encontrar a superfície lisa e dura. No 6º mês, ri e estende seus braços para a imagem. 12º mês, executa diante do espelho gestos de conhecimento, mas com dificuldade. 14º mês, passa a mão por detrás do espelho e inicia o período experimental. E o 15º mês, reconhece a dualidade da imagem personagem. E o 20º mês, beija sua própria imagem, depois de ter cumprimentado quem a segura diante do espelho. Em relação à exploração do reconhecimento ao próprio corpo da criança, vamos observar no próximo a seguir. Ali a gente viu a criança diante do espelho, como é legal aquelas fases ali, bem importante, sobre o próprio corpo, agora nós vamos ver. Na 12ª semana, acompanha os olhos deslocando com suas mãos. Então, na idade ali do 15ª semana, a atitude provável que essa criança pode ter, acompanha os olhos com o movimento, os pés e os tornozelos. Na 17ª semana, presta grande atenção na sua mão direita. Na 20ª semana, dirige a atenção para a sua mão esquerda. No 5º ou 6º mês, leva os pés até a boca. 13º mês, bata a cabeça contra a cama ou a banheira enquanto brinca. 12º mês, ainda confunde cabeça, os pés de uma boneca. 15º mês, morde um dedo e é surpreendido pela dor.
No 19º mês, uma atitude provável, né? Isso a gente está falando sobre atitudes prováveis, não quer dizer que isso aconteça com toda criança em todo mês, certinho ali. Algumas das vezes é antes, algumas é depois, mas na maioria acontece nessa fase. No 19º mês, tenta segurar o pé do corpo e oferece para a mãe. O movimento de pressão e da compreensão óculo-manual ou viso-manual das atividades mais frequentes e mais comum no homem, ela se manifesta quando pegamos ou alcançamos um objeto, ao tentar alcançá-lo para escrever, pintar, desenhar, recortar, etc. Para sua efetivação, são envolvidos 3 componentes: objeto, olho e mão. Para a realização desse ato é necessária a participação de diferentes centros nervosos motores e sensoriais, que se traduzem pela organização de programas motores e pela intervenção das diversas sensações oriundas dos receptores sensoriais, articulares e cutâneos do membro requerido. A maneira pela qual o encéfalo utiliza as informações visioespaciais, das quais se extraem também parâmetros temporais para gerar movimentos guiados pela visão. Com relação ao desenvolvimento do controle ocular, podemos descartar que a luz se institui um elemento de extrema importância na evolução da fixação ocular, pois é sobre a influência que o bebê se pode diferenciar das pessoas e objetos. O próximo quadro nós vamos ver ali sintetiza como se manifesta de acordo com o tempo da vida da criança. Nós vamos ver aqui o próximo quadro. Fixação ocular. A idade mais ou menos do 10º dia, atitude provável é a fixação do olhar. No 23º dia, atitude provável é o olhar segue um objeto que se desloca, que sai do lugar. Na 3ª semana, volta os olhos em direção ao som. Da 7ª à 8ª semana, a ameaça com o dedo próximo colocar no batimento das pálpebras. Na 10ª semana, atitude provável, procura com os olhos a origem de um ruído. Então, ali no final do 3º mês, atitude provável que pode acontecer, olha o objeto que acaba de se afastar. Ali da 17ª à 30ª semana, a criança estende a mão e os lábios para objetos que a cercam. Na 47ª semana, larga os objetos e diverte-se vendo cair. Né? Já viu muitas crianças, às vezes elas estão segurando alguma coisa na mão e elas deixam cair no chão de propósito, né? Pela sensação de ver aquele objeto cair no chão. Já quanto à relação entre a pressão do olhar, é preciso observarmos que ao nascer, uma simples excitação da palma da mão acarreta a flexão e, consequentemente, a apreensão de um objeto, conhecido como reflexo palmar. Apresentamos a seguinte a idade correspondente provável da atitude da criança quando a pressão de objetos. Nós vamos ver aqui o próximo, né, sobre a apreensão de objetos. A ação, agarrar, na idade mais provável, 5 meses, atitude provável, varredura dos objetos que se deslocam em uma superfície vizinha. O braço estendido executa movimentos circulares tentando tocar o objeto. Ali, na segunda ação, agarrar, 10 meses, a atitude provável, a aproximação é efetuada na linha reta de uma forma direta. Ali na próxima idade de 5 meses, a ação é preensão. Cúbito palmar, a mão está num palmo vertical, pousada sobre o dedo mínimo. Dobra-se o outro dedo para apertar o objeto contra a palma. Ali é outra idade, mais ou menos ali 7 meses, a ação é apreensão. Atitude provável, preensão palmar simples. Objeto é conhecido como a maneira de um rodo. A mão fica um palmo horizontal. No próximo é mais ou menos ali 8 meses.
a ação, preensão, estágio, rádio palmar, polegar põe-se os outros objetos, mas permanece muito retensado. Próxima idade é 9 meses, ali a última, apreensão, ação, apreensão. É a atitude provável dela, a pinça fina, gestos complexos que associa o polegar dos outros dedos, começa a ser executada. Né? Com relação à função tônica, chamamos atenção para como esta se desenvolve no sentido céfalo-caudal, próximo distal, que apresenta o síntese do desenvolvimento provável a seguir. Vamos ver aqui no próximo, o desenvolvimento céfalo-caudal, o próximo distal. A idade, mais ou menos 11ª semana, atitude provável. A cabeça não se conserva direito e ainda volta a cair no sentido ou outro. A partir do 4º ao 5º mês, a cabeça é capaz de se orientar por um movimento contínuo, equilibrando agora sempre o eixo do corpo. No 6º mês, a criança adquire a postura sentada. Entre o 6º e 8º mês, pode-se sentar, se levantar e sentar-se. Ali no 9º mês, né, atitude provável, mantém-se em pé com a ajuda de algo que apoie. E a época de locomoção reptante rasteja e evolui rapidamente para quadrupejar. Na próxima ali, a partir do 12º mês, a atitude provável, com a aquisição do equilíbrio, a criança realiza seus primeiros passos, se bem que a extensão do músculo dos membros inferiores ainda lhe faça falta. E o último ponto ali que nós temos é após o final do 2º ano. Atitude provável, a motricidade global se aperfeiçoa, permitindo à criança caminhar de pé. Quanto à estruturação do espaço temporal, é fundamental sabermos como a criança se organiza as noções do tempo, espaço, distância, ritmo, pois elas lhe permitem não só movimentar-se com o espaço, mas também coordenar seus gestos e movimentos e organizar sua vida cotidiana. Então, hoje eu trouxe um pouquinho, né, sobre esse assunto para nós, o desenvolvimento psicomotor, né, de cada fase, cada passo que a gente tem, a importância disso, né, que nós temos, né, ali da criança diante do espelho, do próprio corpo, a fixação ocular, né, a apreensão dos objetos, né, o desenvolvimento céfalo-caudal próximo distal. Então, foi esse estudo que eu trouxe nesse momento para nós. Nós vamos estar vendo no próximo vídeo sobre avaliação psicomotora, tá certo? Nos vemos em breve. Um grande abraço.